Olá, Eutunautas! Hoje a gente tem convidada! Eu tô aqui com a Joyce Paz, do CinemaScope. Finalmente, né? Finalmente, estamos combinando isso há um tempão, mas existe uma pequena distância geográfica que impediu de Meses de acontecer. negociação, né, pra isso acontecer. Meses de negociação, muitos imprevistos, mas finalmente estamos aqui na Sala Cinematógrafo da Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, mas divertido. Sim, sem dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre a cinematografia Do Woody Allen. do Woody Allen. E a gente vai dividir esse programa em duas partes. Então a primeira parte vai estar aqui no meu canal e a segunda parte vai estar lá no CinemaScope. Vou deixar o link aí. Sim, então confira os dois, que um vídeo é complementar ao outro, como se fosse um vídeo enorme, só faz sentido assistir nos dois. Só faz sentido assistir nos dois. Inclusive tem finais alternativos. Sim, tem edição do diretor, versão do diretor. Vai. E a gente vai falar sobre o Woody Allen. A gente decidiu não falar sobre as tretas pessoais, Sim. né? Existem muitas tretas pessoais que são importantes serem debatidas, mas seria... Assunto pra um vídeo específico só sobre isso, né? só sobre vida pessoal, interferindo na questão do artista e tudo, como a gente acha que iria tomar muito tempo e desvirtuar um pouco o foco, então a gente vai falar só sobre pontos marcantes da carreira dele, características, gêneros. A gente vai falar sobre as características gerais do cinema do Woody Allen. Por que a gente tá fazendo um programa sobre ele? A gente tava pensando num tema, né? Aí a gente já sabia mais ou menos, eu sabia que você gostava dele. E você sabia que eu não gostava tanto, embora eu tenha assistido toda a filmografia dele. Eu fiquei chocada porque eu já assisti todos os filmes dele. Eu que gosto, não assisti todos. Tem muitos que eu não vi ainda, porque ele tem mais de 50 filmes. É, muita coisa. E a Joyce assistiu todos, mesmo não gostando dele. Eu fiquei abismada. Como é que alguém que não gosta vai assistir mais de 50 filmes de quem não gosta? Então, eu fiz uma maratona, né, do Woody Allen, mas foi justamente por isso, né? Por conta dessa polêmica toda. Falar mal com embasamento. Exatamente. Tem isso, mas tem muito que as pessoas que gostam dele amam demais, assim, são bem fervorosas. Quem não gosta, geralmente não gosta mesmo. Então eu quis me aprofundar, como eu não tinha assistido tudo dele, eu tinha assistido pouca coisa até. Aí eu quis assistir tudo pra eu poder entender melhor, assim, o amor das pessoas por ele. Eu não sou dessas que amam imensamente, defendem a qualquer custo, não. Quando eu era criança, eu assistia muito filme dele, que minha família é bem fã dele. Então tem uma memória afetiva. Sim, porque quando sim. você vai assistindo os filmes dele, você meio que se sente parte, né? Porque são Sim, sempre sim. os mesmos temas, tudo. Então é como se você fizesse parte daquele universo e é sempre gostoso assistir os Sim. filmes depois, né? Então eu gosto muito. Só que daí, quando a gente vai, né, adquirindo senso crítico, eu comecei a ver um dos defeitos e falar, mas tem um probleminha aqui, tem um probleminha Sim, ali. sim. Então eu ainda tô na fase desconstruindo o Woody Allen. Desconstruindo o Woody Allen. Desconstruindo o Bom. Woody Allen. Não amo sem ressalvas, não. Amo com muitas ressalvas. Sim. Ah, mas isso que é importante, né? Até os meus diretores favoritos também. Acho que sempre tem que ter ressalva, né? Não tem jeito. Isso que é crítica. É, né? lógico. Então a gente separou por alguns temas, algumas maneiras que a gente falou, nossa, como é que a gente fala sobre tanto filme assim? Então a gente não vai falar detalhadamente sobre os filmes, Não. porque senão esse programa teria aproximadamente 5 horas e meia de Até mais, né? duração. Então a gente vai falar só sobre alguns pontos marcantes da carreira dele e a gente separou por alguns tópicos. Algumas marcas registradas, né? Alguns pontos que se destacam e que a gente achou que seria legal a gente... Isso, e que a partir deles a gente consegue Sim. definir a filmografia, né? E uma delas é gêneros. Quais são os gêneros que ele aborda principalmente? O principal foi a comédia, né? Foi como ele surgiu, na comédia meio pastelão, digamos Sim. assim. É, porque desde o começo ele, na verdade, a ideia dele era escrever piadas e nem era trabalhar com stand-up, né? Tem muita gente que acha que era trabalhar com stand-up, mas ele é muito tímido e ele sempre teve pavor de plateia, de aparecer, ele passava mal, assim, ele não gostava muito desse contato imediato com o público, então demorou alguns anos pra ele conseguir unir o lado dele autor com o lado dele ator, né? Que era interpretar as próprias piadas, né? Então ele começou a escrever pra jornais e tudo mais, e piadas pra outros comediantes, né? E ele começou cedo, né? Ele começou com 15 anos escrevendo piadas pra jornais. Ele tava na escola ainda, né? E foi crescendo muito rápido. Sim. Aí ele escrevia piada pra talk shows e tudo. Sim. E nisso ele já foi crescendo, ele ganhava uma fortuna pra época. Na década de 50 ele ganhava tipo $200 por semana. Imagina ser Sim. rico como um Sim. menino dessa época, na década de 50. Sim. E é interessante isso que você falou, né? Dele
dele ter essa timidez, porque esse é até uma das coisas que ele faz piada de si mesmo, né, o tempo todo, em todos os filmes dele. O fato de que ele não gosta de lidar com o público, né, ele não gosta de pessoas. Basicamente, né? Então ele escreve papéis que tenham a ver com essa pessoa meio antissocial dele, né. É engraçado que mesmo quando ele não está no filme, sempre tem algum personagem que é o personagem no diálogo daquele filme, né. E aí o primeiro filme dele pro cinema, ele foi só roteirista do Que é a Gatinha, que é estrelado pelo Peter Sellers. E já foi um filme que ele começou a ver que ele não se dava muito bem com esse sistema de estrelas, assim, sabe? De você ter que ceder a estúdios. Ele também atua no filme, né? E ele escreveu as melhores piadas pra si mesmo, óbvio. Qualquer pessoa faria isso. Espertinho. E o Peter Sellers começou a meio que achar ruim, querer que ele reescrevesse alguns trechos e tudo. Ele já ficou muito irritado com isso e ele decidiu que dali pra frente, não. Ele só faria algo que ele tivesse total controle. E aí veio o filme dele seguinte, que é até um nome meio piada, né? Que é o Que é a Tigresa no Brasil, sim, mas em inglês também são nomes parecidos. Que é Você Viu e Eu Não, então você pode falar dele melhor do que eu. Mas é um filme que ele só dubla, basicamente, né? É, o filme ele é bem bizarro, assim, porque é um filme de ação asiático que ele só tem uma dublagem super cômica, assim, bizarra. Tipo, Hermes e Renato. É, exatamente, é nessa pegada. E às vezes não tem nem muito a ver, assim, com o que tá acontecendo na tela. Ou não faz sentido, é uma história de perseguição sem pé nem cabeça. E é engraçado, porque nesse começo, o começo da carreira dele já meio que mostra, assim, qual que era o grande objetivo, ou o que ele curtia mesmo fazer, que era a questão de escrever, né? A questão da direção e de colocar as ideias dele de uma outra forma, assim, na tela. Eu acho que veio meio por um acaso, assim, sabe? É, mas o filme seguinte dele, né, que é um assaltante bem trapalhão, ele é naquele estilo mockumentary, né? Sim, sim. Que ele gosta, que ele fez algumas vezes também depois, e que ele é um dos precursores, né? Também acho que o lado roteirista dele é mais forte do que o lado diretor. Sim, eu tenho certeza. Mas ele fez algumas coisas que eu acho que são inovadoras, assim, como diretor também. Uma dessas é esse que ele é um dos precursores. Não foi o primeiro a fazer, mas ele fez uma época que ninguém fazia isso, né? Que é esse documentário que é piada, não é um documentário real, não é? Sim. Mas é uma piada fingindo ser documentário. E isso já tá desde o primeiro longa dele que ele filmou, né? Porque o outro ele só dublou. Sim. Também acho que tem essa questão, né? De que ele foi um pouco inovador, assim, digamos, nesse sentido de direção, mas eu acho que a maioria das coisas que ele fez, assim, de diferente em termos de direção, tá sempre um pouco subordinado à questão do roteiro ao texto, né? Exatamente, ao texto. Uma ideia do texto tá sempre a serviço do texto. Então eu acho que meio que anda junto, assim, sabe? Com isso. E até me lembrou, você falou do Assaltante Meio Trapalhão, eu lembrei do Zelig, que é um dos meus preferidos. Eu também. É muito bom. E é o mais, eu acho que em termos narrativos, assim, em termos audiovisual, é o mais louco dele, não, assim, é o que ele mais foi incrível. inventivo, assim, vou fazer algo completamente diferente de tudo que eu já fiz antes e tudo que ele fez depois. O Zelig não parece com nada deles. Nada. Mas é muito legal, um exercício narrativo muito bacana. É muito assim. bom. E muito engraçado também. Muito. É um dos mais engraçados. É incrível, é um dos mais engraçados. É. Porque todo mundo sempre falava assim, até nesse começo, nossa, porque, tipo, é muito engraçado, eu não paro de rir, não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre ficava assim, nossa, mas sei lá, acho que eu não vi esses filmes engraçados ainda, né? Aí as pessoas falavam, não, mas você tem que ver os mais antigos, etc e tal. E aí o Zelig foi acho que foi o primeiro que eu realmente ri muito e falei, nossa, acho que as pessoas estavam falando sobre esse tipo de filme, assim, do Woody Allen, sabe? Porque é muito bom. Mas o engraçado também depende dessa familiaridade. É difícil. Com a filmografia dele. Sim. Porque, por exemplo, em todos os filmes dele, mesmo aqueles que eu detesto, tirando os dramas, claro, mas mesmo aqueles que eu detesto de comédia, ele sempre tem uma ou duas piadas que eu não consigo, eu dou muita risada, mas é porque é isso, é a clássica piada que é o Woody Allen, só faz parte do universo dele, é pra quem tá familiarizado com aquilo, o que não é legal, né? Eu acho que as pessoas deveriam fazer filmes pra um público específico, pra um público amplo. É porque eu acho que, eu até escrevi num texto que eu fiz sobre essa maratona, que eu fiz do Woody Allen, que essa questão dos filmes dele, ele tem, na minha visão, tem várias camadas, assim, de leitura, não de leitura no sentido de significado, interpretação e tudo mais, mas de níveis que a pessoa consegue absorver, porque tem muitas referências internas ao próprio mundo dele, e tem muitas referências também de outras áreas que você não vai conseguir captar todas, não necessariamente todo mundo vai conseguir captar todas. Tipo, referências literárias, musicais, de psicanálise, enfim, piadas até com a própria história dos Estados Unidos, sabe? São vários níveis, assim, sabe? As referências dele. Então eu acho que, por mais que, sei lá, vai ter uma pessoa que talvez o público norte-americano ache super graça de alguma coisa que a gente vai ficar,
Tipo... Tem muitas piadas com judaísmo Exatamente, também, exatamente. Não são comuns, né, no nosso dia a dia Exatamente. brasileiro. Mas, no geral, são os filmes que eu mais gosto, as comédias dele. Tem um ou outro drama dele que eu gosto muito, mas eu acho que ele tenta ser algo que ele não é. Tipo Bergman. Tipo a fase Bergman dele. Porque eu nem vi muito, pra falar a verdade. Eu acho que é uma das fases que eu mais sou deficiente, assim. Da fase Bergman tem muitos que eu preciso assistir ainda. Eu fiz as contas, eu assisti 2/3 do filme, um pouco mais de 2/3 do filme dele, o que é muito. Mas muito, falta bastante. E eu faço questão de não ver todos antes dele morrer. Por causa daquela coisa de eu preciso ter algum filme inédito depois. Mas ele é mais rápido que a gente, né? Porque é um por ano. Então, nem preciso me preocupar. Um por ano sempre vai estar atrasado, entendeu? Ele sempre vai estar na frente. Um por ano já... E ele vai viver 100 anos, né? A gente descobriu que ele vai viver isso. Ele vai viver 100 anos, então. Ainda vai ter muito filme do Woody Allen, ele é workaholic. Exatamente. Então. Pra quem não sabe, os pais do Woody Allen viveram até 100 anos. É sério. Não é piada, é verdade isso. O pai e a mãe. E a cena do paranoico. O paranoico sempre acha que vai morrer, que tudo vai dar errado e não dá, só pra deixar ele irritado. E ele vive pra sempre, entendeu? Então a gente ainda vai ter uns 20 anos de filme do Woody Allen. É verdade. Mas enfim, eu gosto de alguns dramas dele, mas os que eu mais gosto dele são as comédias mesmo. Eu acho que é onde ele se destaca mais. É curioso que você falou que as obras dele são em função do texto, né? Porque é isso, eu acho que ele é um autor no geral, que escreve. O vício dele é escrever. Tanto que ele é um workaholic, né? Ele é uma pessoa louca de tanto trabalho. Quando ele não tá lançando filme, ele tá lançando livro. Quando ele não tá lançando livro, ele tá lançando peças de teatro. Exato. Inclusive, naquele documentário, quem quiser conferir, tem aquele... É um documentário de 3 horas e pouco, de 2011. 12, né? Por aí. 2011 a gente deixa nas descrições também. Tem uma... Eu não sei se é uma produtora ou alguém da equipe dele, que trabalha sempre com ele, que fala que assim que ele sai, no dia que ele sai da sala de edição, que tem o corte final do filme dele, no dia seguinte ele começa a escrever na máquina de escrever dele o próximo roteiro. Sempre. E é máquina de escrever, máquina gente. de escrever. Se você errou, dá muito mais trabalho. E é a mesma desde a década de 50 também. E ele falou que nunca ficou sem trabalho a vida toda dele. Desde que ele se conhece por gente, assim. E já perguntaram pra ele várias vezes, né? Quando ele vai se aposentar. Ele falou, se eu me aposentasse, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu ia ficar aposentado escrevendo. Então, pra quê, né? Deixa de ser produtivo. Exatamente. Tem várias entrevistas dele falando muito sobre esse tema recorrente dele, né? Que é a paranoia, essa questão de ter que lidar com coisas do tipo, qual o sentido da vida, essas coisas que pra ele é muito complicado. E é engraçado que escrever é uma maneira dele não pensar nisso, né? Ele vê o trabalho como distração. Pra não pensar em questões maiores. Então eu vou lidar com questões pragmáticas, sabe? Quem vai ser o ator, o que eu preciso fazer amanhã. Então ele é um workaholic pra não pensar em coisas que desesperam ele. Ao mesmo tempo que é engraçado isso, porque ele também já falou que ele tem pânico do momento em que ele termina um roteiro e tem que começar a rodar e lidar com pessoas, né? Enquanto ele tá dentro da casa dele, no conforto da casa dele, escrevendo o mundinho dele, tá ótimo. Depois que ele tem que lidar com questões de equipe técnica e tudo mais, vira um pesadelo e ele, segundo o próprio, ele tem que se prostituir de todas as maneiras possíveis, assim. Porque todo mundo que escreve sofre isso, né? O que tá na sua cabeça nunca vai sair igual na realidade. E ele sempre tem essa frustração, né? Tanto que ele não vê os filmes dele depois de pronto. Ele vai... eu não sabia. Não, ele não assiste. Mas eu imagino, tem muita gente que não vê, eu acho. Ele sempre fala que ele nunca viu um filme dele. Ele fala que tem filmes dele que se ele vê passando na TV, ele vai demorar um tempo até reconhecer, assim. Então ele nunca vê os filmes dele porque ele fala que é isso. Ele se frustraria, ele pensaria o que eu poderia ter feito diferente, porque nunca vai sair igual o que ele escreveu. E ele fala de um ou outro, né? Porque ele tem que ver quando sai da sala de edição, na estreia mundial. Ele tem que ver em algumas situações, né? E ele fala que tem alguns poucos filmes apenas que ele ficou satisfeito do tipo, esse saiu como eu escrevi. Isso pra ele é satisfação, sabe? É sucesso. Saiu como eu escrevi. São poucos os filmes. Ele fala, por exemplo, do Match Point, que acho que é um dos que ele... Ele gosta do Dirigindo no Escuro, que eu acho péssimo. É um dos que ele mais gosta. Nossa, que ficou loucura, parecendo. né? Ele detesta Manhattan. Ele tem um gosto meio peculiar para os próprios filmes, eu acho. Sim, assim. Surpresa isso. Mas, enfim, essa questão da frustração é até algo engraçado que ele fala, que a sala de edição é aquele momento que você nota do tipo, acabou as oportunidades, eu tenho aqui. É isso que me restou, e todo mundo passa por isso. Né? E o momento de abrir mão também, né? Que é super dolorido, né? Pra quem escreveu e dirigiu. Mas voltando aos gêneros, né? Logo depois, né, ele começou com as comédias, passou aí uns quase 10 anos fazendo só comédia, e ele entrou numa pira de eu quero ser Bergman, né? Ele é super fã do Bergman, assim, assumidamente. Ele acha que existe basicamente Bergman e o resto, assim.
Ele já falou isso. O Bergman sempre foi uma influência, assim, muito forte pra ele. E, óbvio, isso foi se manifestando mais, evidentemente, nos filmes de drama, né? E aí tem até o... Eu não sei se você assistiu o Setembro. Não, Setembro não. Acho que foi um dos últimos que eu assisti dele, assim, quando eu tava fazendo maratona. Que é basicamente o Sonata de Outono, assim, do Bergman. Juro. Tipo, é o filme. Quadro a assim, sabe? quadro. É muito parecido a questão da relação mãe e filha. Também, tipo, dentro de uma casa, sabe? Meio isolado, assim, de tudo. O filme se passa dentro de um ambiente só, que é essa casa. E revirando essas coisas mal resolvidas de família, assim. É bem essa pegada. Um que eu vi que é bem exatamente essa melancólico. descrição e que eu gosto é o Interiores. Também. Que é isso, que eu amo a Diane Keaton, Também. das obsessões dele, a que eu mais gosto é a Diane Keaton. Eu adoro ela também. Eu amo ela. E fazia muito tempo que eu não via ela num drama, assim, se entregando tanto. Eu assisti recentemente o Interiores. E... eu acho que Interiores tem a mesma pegada. É que Interiores fez mais sucesso, né, do que Setembro. Acho que foi o primeiro filme dele, né, que ele entrou nessa fase, vou fazer um drama. E foi o primeiro filme dele depois de Annie Hall, que ganhou 4 Oscars e foi aquela fase que falaram... Sim. Faça o que você quiser, que a gente vai financiar. Sim. E ele fez um drama. Então, surpreendendo todo mundo, assim, sabe? Isso é legal. Mas o Interiores é basicamente a mesma pegada. Assim, Setembro tem bem essa vibe, assim, bem depressiva, sabe? Melancólica. Eles têm a mesma atmosfera, assim. E é bem diferente, porque todos os filmes dele tem gente falando o tempo todo, né? Ele sempre coloca muito texto. Sim. E esses são super silenciosos, Sim, assim. Passam longos planos em que ninguém fala nada, só closes, ou só ambientes. Planos muito longos. Então é bem diferente do que ele tá acostumado a fazer. Eu acho que o Setembro, se eu não me engano, uma vez eu li que eu acho que foi a pior bilheteria da carreira dele. E ele tem uma fase que eu também acho bem interessante. Não é uma fase, né? Porque ele fez Match Point recentemente. Sim. Recentemente, tem uns 15 anos. Mas ele fez que os últimos a gente até meio esquece, assim, que existiram alguns, né? Mas o Match Point é recente comparado à carreira dele, é um drama. Sim. Mas ele tiveram alguns filmes dele que são filmes que unem comédia com drama. Eu acho que ele meio que defende uma tese, e ele fala disso diretamente, assim, explicitamente no Melinda e Melinda. Sim. Eu gosto desse filme. Eu também gosto. Ele tem uma tese de que comédia e drama basicamente são as mesmas histórias ali por trás. É uma questão de como é que você vai abordar a narrativa com detalhes específicos, né? Com atores. Que lente você vai usar pra enfocar aquela história, né? Exatamente. Mas e eu acho legal porque esses filmes eles conseguem mostrar isso. Ele tem, além do Melinda e Melinda, tem o Crimes e Pecados, por exemplo, que é um dos meus favoritos dele. Eu gosto muito de Crimes e Pecados. Mas se você for ver, toda a comédia tem um pouco de tragédia de fundo, assim. É sempre uma situação desesperadora acontecendo, que se não fosse uma piada nenhuma, você estaria chorando. Exatamente. O fundo do poço também tem um pouco de cômico sempre, né? Exato. É como se a comédia fosse uma válvula de escape, eu acho, né? Pra essas questões que são angustiantes. E principalmente na filmografia dele, que ele fala muito de questões angustiantes, travestidas de comédia. Ele sempre faz piada sobre a morte, sabe? Sobre umas coisas pesadas, assim, mas ele faz piada. Eu gosto dos filmes que ele brinca com a linguagem, assim, sabe? Que não é de um jeito super hermético, assim, ou super rebuscado nem nada, sabe? É uma forma super direta, mas que é muito legal. Por exemplo, no Melinda e Melinda, essa questão dos gêneros que ele brinca e a questão das cenas que são reencenadas e tudo mais. E tem um pouco essa brincadeira que ele faz com a linguagem no Desconstruindo Harry, né? Que é a questão da perspectiva, que tem a ver também um pouco com Melinda e Melinda, né? De quem tá contando a história, né? Tipo, é verdade, é mentira, mas foi outra pessoa que contou, mas um olha de um jeito, o outro de outro. Então eu acho isso muito legal, porque dependendo de quem tá contando, vai dar um tom diferente, né? Pra aquela narrativa, né? São filmes meio metalinguísticos, né? Ele fala sobre o ato de criar nesses filmes. O Desconstruindo Harry é muito isso. Ele tá desconstruindo através de narrativas. Eu acho isso genial. Isso eu acho genial. Eu não acho ele genial, mas eu acho que ele já fez coisas geniais. Ele tem algumas coisas que são brilhantes, assim. Em um filme ou outro você fala, nossa, isso foi genial. Mas são pontos específicos, porque eu acho que como ele tem esse vício em trabalhar, eu acho que falta um pouco mais de dedicação a uma única obra, sabe? Eu acho que é muito vício e rola umas preguiças de vez em quando. Por exemplo, até como escritor, é o ponto forte dele. Mas, pelo menos os últimos filmes dele, tem até alguns no passado que são assim também, ele tem umas soluções que são extremamente preguiçosas para situações que acontecem. Não, total. Ele cria uma situação que você fala, nossa, isso foi bem inteligente, assim, uma situação bem construída. E aí, pra concluir ela, é uma coisa idiota, assim. Acontece uma coincidência que salva tudo e pronto. E tem algumas piadas também que são bem
nossa, sei lá, depois de assistir muitos filmes, você fala, nossa, Não sabe? aguento mais a piada. Não aguento mais a piada, porque é tipo a mesma piada. Eu não lembro, eu acho que foi a última noite de Boris Grushenko e um outro filme que eu não lembro agora, eu te juro, eu devia ter printado isso, é a mesma piada. Não é que é parecido, é literalmente a mesma piada. Aí eu tinha visto meio que um filme seguido do outro, eu falei, não acredito nisso. Sabe assim, fora as outras são super parecidas, então quando você assiste muito, você fica meio anestesiado, assim, um pouco, sabe? Então eu acho que um pouco dessa genialidade, assim, acaba se dissipando, assim. Eu acho que ele peca por essa falta de... Não é dedicação a palavra certa, porque acho que alguém que faz um filme de por ano e que tá sempre produzindo é uma pessoa dedicada, né? Mas essa falta de apego, eu acho. Ele não tem muito apego com os próprios filmes, ele não quer deixar aquela coisa perfeita e apurada. Não, essa solução ainda não está boa o suficiente pra eu pensar em outra, não. Parece que ele filmou o primeiro tratamento do roteiro, né? Tipo, é isso, terminou, vai, sabe? Mas eu vi também ele respondendo uma questão sobre isso. Ele fala que não adiantaria ele passar mais tempo dedicado aos filmes, assim. Não adiantaria muito, não é uma questão de ele precisava se debruçar mais tempo. Ele não é o tipo de dedicação que ele tem mesmo, assim. Ele tem até isso com produção também. Ele não é uma pessoa que vai fazer sacrifícios pra fazer os filmes, sabe? Ele não vai pro deserto, fazer um ator emagrecer 15 quilos. Ele não vai fazer essas coisas que esses diretores fazem, às vezes. Ele fica numa zona conhecida ali, né? Uma certa zona de conforto, né? Exatamente. Ele, né? Eu acho que ele não sai muito da zona de conforto. Por isso que alguns dos filmes que eu mais gosto dele são os que ele tentou sair dessa zona de conforto. E muitos deles deram super certo. Porque uma coisa que me cansa é isso, é essa zona de conforto e o problema de gente branca e rica. Gente branca e rica traindo umas às outras, basicamente. Com jazz de fundo, ao som de jazz. Então, às vezes, isso cansa, sabe? Aí o problema da pessoa é que eu não sei qual trabalho milionário eu escolho entre duas opções. Cansa isso depois de um tempão, sabe? Não, totalmente. Não são coisas com as quais a gente consegue se identificar. Sim. Mas ele nunca tentou fazer esses gêneros clássicos do cinema e acho que nunca vai tentar também. Acho que não é a pegada dele. O negócio dele realmente é ou comédia ou drama, e sempre tentando mostrar que não são coisas tão diferentes assim. De gêneros, o que ele faz basicamente são esses, e a gente vai entrar um pouco nas questões dos temas recorrentes, mas a gente já falou muito sobre isso, né, quando a gente tava falando de gêneros, que principalmente o Woody Allen faz filme sobre o Woody Allen. Então, até essa questão do gente branca e rica, ele tá falando sobre o universo dele, né, sobre as questões do dia a dia dele. E várias outras questões que fazem parte do universo dele, como o judaísmo, que a gente falou. Sempre tem algumas piadas com judeus. E algumas vivências da infância dele, né? Da família dele, costumes ou situações que ele viveu. A era do rádio, né? Traz bastante disso. A era do rádio é um dos meus preferidos dele também. Então, eu adoro, porque é um filme apaixonado, sabe? Você vê que tinha paixão quando ele fez aquele filme, sabe? É um filme adorável, assim. Eu acho que se assistir 30 vezes não vai ficar chato nenhuma das vezes. E é aquele filme que você fica meio, assim, com uma visão de uma criança, sabe? Das coisas, assim. Então é muito mais fácil, porque é uma coisa mais inocente e tudo mais, né? Porque tem a questão da criança que conduz a história toda. Então eu acho meio você consegue se apegar de uma forma mais... Os incompreendidos dele. Porque ele também é fã do Truffaut, né? Então eu acho que o Era do Rádio é meio que a tentativa dele de ser Truffaut. E algo que eu acho curioso nele é que ele critica muito Hollywood, né? O sistema de filmes de Hollywood. Mas, se você for pensar bem, ele se aproxima muito mais do tipo de cinema hollywoodiano do que do tipo de cinema Bergman, europeu. Por mais que ele faça muito mais sucesso na Europa do que ele faz nos Estados Unidos, mas são filmes acessíveis. Qualquer um consegue gostar, se divertir, dar risada. Tem uma estrutura bem tem uma formatada, estrutura bem clássica, né? Bem clássica, assim, começo, meio e fim. E com situações do dia a dia das pessoas. Existe um problema que eles vão resolver. E das pessoas nos grandes, sei lá, tipo, Nova York, assim, sabe? Ele não faz filme sobre uma questão existencial. Ou sobre... Ele não faz exercícios narrativos. Ele não faz essas coisas. Ele faz filme pra entreter. Ele mesmo já declarou isso. Pra mim, o objetivo dos meus filmes é entretenimento. Só que ele faz filmes pra si mesmo. Eu acho que ele quer entreter a si mesmo. E ele não é muito... Eu acho que tem um pouco dessa crítica ao sistema de Hollywood. Ele não é muito refém de grandes estúdios. Apesar dos filmes deles não serem filmes dependentes. Mas com relação a grandes orçamentos e tudo mais. Então os filmes dele sempre... tem essa questão de baixo orçamento, até os elencos deles sempre chamam bastante atenção, porque tem nomes de atores e atrizes consagrados, e as pessoas, inclusive, aceitam ganhar cachê menor. É uma regra dele, né? As pessoas todas ganham, os atores todos ganham o mesmo salário, independente do nome deles. E as pessoas fazem qualquer coisa, né, pra fazer parte dos filmes deles. Porque, basicamente, se você trabalhar num filme dele, você aumenta consideravelmente suas chances de ser indicado ao Oscar, é um selo de Allen, né? Então, as pessoas aceitam também por causa disso. E é muito fácil trabalhar com ele, porque ele
não é aquele diretor que exige do tipo, vai ter, eu vou filmar essa cena 300 vezes. Sim. Então, 6 horas da tarde você vai pra casa, sabe? Sim. Exatamente. Eu acho que deve rolar uma coisa também. Deve rolar não é muito compensa, né? Muita coisa, né? Apesar dele ser basicamente um diretor de atores, né? Ele não é muito preocupado com questões técnicas, ele não preocupado no sentido de se dedicar ou ficar muito em cima disso, assim, sabe? Mas mesmo assim, que ele tem esse trabalho mais direcionado pros atores, pro elenco dele, ele tem uma relação mais aberta com eles e... Quem seleciona os elencos dele é basicamente, acho que a mesma mulher, né? Há anos também, acho que... Não, a equipe dele é basicamente a mesma desde sempre, né? Eu acho que as pessoas só saem quando elas morrem, né? Basicamente. E aí entra alguém no lugar. Tipo, eu acho que ele é um diretor de atores, mas eu acho que ele seleciona muito bem os atores. Sim. Eu acho que é uma questão de seleção também, porque ele não faz questão, acho que a pessoa se dedique a um método, sabe? E ele não faz questão de que seja do jeito dele. Pelo que eu vejo muito de entrevista de atores trabalhando com ele deixa os atores dele muito livres, sabe? Pra fazer da maneira como acharem melhor o papel. O que é muito louco também é pensar que, você falou essa questão da seleção dos atores, como ele seleciona atores também, isso parece até uma piada dele, porque ele seleciona atores que você nunca na sua vida imaginava que iam fazer aquele tipo de papel. Então, por exemplo, no Poucas e Boas, tem o Champagne fazendo o papel, tipo, do músico malandro que toca violão. Por exemplo, o Owen Wilson, no Meia-Noite em Paris, sabe? Rola meio que esse deslocamento, sabe? De atores que você costuma ver sempre fazendo um tipo de papel, que você já tem alguma ideia, assim, sobre ele. E nos filmes do Woody Allen, você olha e fala, nossa, sabe, assim? Rola meio um deslocamento, assim, sabe? Acho que ele sabe selecionar bem. Mas, tá vendo? Rola umas picaretagens no Woody Allen. Eu não acho que ele é um bom diretor de atores, do tipo, ele arranca o melhor dos atores. Sim. Eu acho que ele seleciona um ator que é isso. Aquele é o ator certo pra aquele papel. Eu também acho. E ele é muito sortudo também, porque é isso. Ele tem o próprio sistema, ele não se dobra a nenhum estúdio. Claro que pra isso ele tem que ter baixo orçamento. Sim. E os atores têm que fazer sacrifícios. Mas qualquer ator que aceita trabalhar com ele... qualquer ator... Mesmo os filmes perdendo dinheiro com frequência, também nunca falta orçamento. Eles não conseguem orçamento. Então acho que rola uma sorte também. Um por ano, nossa, é uma missão, né? Ele foi pra Europa muito por causa disso também, né? Por os estúdios estarem começando a fazer mais exigências pra ele, e ele não querer se dobrar isso. Não, e também tem um movimento de filmes, até no próprio Estados Unidos, progressivamente, assim, de uns anos pra cá, que eu acho que pode ter influenciado um pouco a saída dele pra Europa, que é essa questão dos filmes independentes e filmes de baixo orçamento, né? Cada vez mais distantes, assim, de conseguir financiamento e tudo mais, né? Que antes tinha muito mais oferta de filmes desse tipo e hoje em dia cada vez mais escasso, né? Bom, então as marcas registradas deles são muitas dessas que a gente já falou, né? Os temas, tem aquelas marcas que, assim, começa um filme e você sabe que é um filme do Woody Allen. Sempre tem um jazz tocando, um jazz bem antiguinho, assim, alegrinho, normalmente, eles são mais felizes. Quase sempre uma narração em off também. O que eu acho um recurso narrativo pobre. Tem muitos filmes dele que não era necessário narrador. Tipo, vi Cristina Barcelona, eu adoro, mas não precisa do narrador muito ali, sabe? É verdade. Então, acho que muitas vezes ele usa a narração bem desnecessariamente, porque o narrador fica repetindo o que tá acontecendo em cena. E sempre a mesma fontezinha no começo, que acho que é Windsor, alguma coisa assim. Ele sempre usa a mesma fonte há 50 anos nos filmes dele. Quase todos se passam em Nova York, tirando a fase Europa. Tirando a fase de agência de viagens, né? Mas quase todos se passam em Nova York e usam muito a cidade, né? A cidade não é só que se passa em Nova York, não. A cidade faz parte. É um personagem, né? Da trama. E um outro tema recorrente que ele usa também é o crime e castigo. Eu acho que ele leu esse livro e ficou apaixonado pra sempre, porque ele tem, acho, no mínimo 3 filmes, mas eu acho que tem mais. Que eu lembrei de cabeça, no mínimo uns 3 filmes dele, que aborda essa questão de a pessoa vai lá, comete um crime e começa a ser atormentada pelo castigo. Essas questões que são discutidas no livro mesmo, de moral mesmo, e como que a gente lida com a nossa moral cristã. Às vezes não é nenhum crime, né? Porque às vezes até é uma traição, né? Se você for pensar nos filmes que tem um pouco essa lógica, assim, com traição, são muitos. São muitos. Mas especificamente de crime, dessa questão crime e castigo, que parece que foi meio... Ele resolveu filmar o livro. Tem o Crimes e Pecados. Um dos segmentos, né, é um crime e castigo. O Match Point, acho que é o principal. Exato. E eu até fiquei meio decepcionada por isso, que eu achei que ele ia pra um ponto, assim, e ele vai pra outro completamente diferente, porque acho que o Match Point é um filme sobre sorte, principalmente. Sim. Então acho que ele o acaso, né? É. Também.
Então acho que ele discute muitos temas amplos num filme só. Por mais que eu adore o filme, eu acho que ele podia ter focado mais no qual é o tema principal desse filme. Mas acho que o Match Point também, eu não sei, é uma ideia super aleatória, assim, que eu tive agora. O Match Point foi meio que o filme que fez a galera gostar de Woody Allen, assim. Um pouco, acho que trouxe um público novo, mais jovem, sabe? Foi um filme que conseguiu, acho que, capturar uma audiência que não necessariamente ele tinha até então. De lá pra cá, eu acho. Isso muito com Meia-Noite em Paris também. Também. Eu acho que é o recorde de bilheteria dele, acho que é Meia-Noite em Paris. Mas acho que o Match Point já meio foi cavando esse. E eu acho que o Match Point também sabe? deu ideia pra um público que não conhecia ele tão profundamente. Exatamente. E que esse cara não faz só comédia. Exatamente. Eu acho que o Match Point deu essa ideia pra esse público, sabe? Ele não é só um comediante. E mais recentemente tem o Homem Racional também. Que eu detesto. É verdade. Eu também não gosto. Detesto o filme, tá nos meus piores. Mas ele aborda essa questão também do crime e castigo. De um jeito mais moderninho, né? E diferente também do que ele tinha feito antes, mas eu achei bem mais preguiçoso do que ele costuma fazer. E agora a gente vai chegar no top 10. Algo que a gente vai fazer, vai ter tanto no meu programa quanto no da Joyce. Cada uma vai exatamente. fazer o seu top 10. Então esse eu vou fazer o meu top 10. Vamos ver se a gente tem concordâncias. Vamos lá. O meu tá mais ou menos em ordem, mas acho que se você me perguntar daqui a 2 horas vai ter mudado. Sou muito volúvel pra listas. Mas o meu favorito é sempre o meu favorito, que é A Rosa Púrpura do Cairo. É o meu favorito. Acho que dos filmes dele é o que ele mais gosta também, se eu não me engano. Mas eu acho um filme maravilhoso dessa questão metalinguística mesmo. O poder do cinema. Anyhow, que realmente eu acho que merece a fama que tem. É um dos filmes também que ele mais inventou. Era do Rádio, eu tenho uma relação profunda com a Era do Rádio. Crimes e Pecados, Vicky Cristina Barcelona, Hannah e Suas Irmãs, Zelig, Match Point, Interiores e Desconstruindo Harry. Nossa, tem muitos parecidos. Tem. A maioria é comédia, que não é comédia, que é só Match Point, Interiores. O resto é comédia, basicamente. E Hannah e Suas Irmãs, né? Que é dramédia. Hannah e Suas Irmãs é um romancinho. Mais ou menos. É isso, normalmente eles fazem esses filmes mais pra escapismo mesmo. Aquelas comédias escapistas. E esses filmes, eles fogem um pouco mais disso. São filmes que tentam fugir um pouco do lugar comum dele. Fugir um pouco da zona de conforto, e eu acho que deram certo. E discutir questões um pouco mais amplas do que só fazer um filme de escapista, sabe? Sim. Gosto quando de vez em quando ele ousa e dá certo, quando ele sai da preguiça. Problemas de gente branca e rica. Apesar de metade desses serem problemas de gente branca e rica. Mas gostei muito da sua lista. E os piores, que eu não amo incondicionalmente, e na última década ele tem feito muita coisa ruim. Tanto que dos meus, eu selecionei 5 piores aqui, eu acho que 3 deles têm menos de 10 anos. Que é o Magia ao Luar, que eu achei muito ruim. Celebridades, o Escorpião de Jade. O Escorpião de Jade é muito ruim, ele dói de ruim. Você vai conhecer o Homem dos Seus Sonhos e o Homem Racional. Então, 3 deles têm menos de 10 anos, o que significa que, sim, ele está piorando com o tempo. Acho que ele precisa reavaliar. É isso. É isso. Agora é a vez de vocês assistirem o vídeo no canal da Joyce, que eu vou colocar o link. Vai ter link em tudo quanto é lugar. Aí da vários tela. links, é chuva de links. Que você procurar, vai ter um link aí. Então assista lá. Mas, por enquanto, por aqui, obrigada. Eu amei. Obrigada a você. Eu amei o convite mesmo. Eu vou pro BH e a gente vai gravar mais vidinhos. Isso mesmo. E é isso. Inscrevam-se, sigam nas redes sociais, tudo aquilo de sempre e volto sempre. Tchau, tchau.